Simplesmente. Capítulo 2. Quando o método tradicional não funciona. Objeções: parar, pensar, organizar as contas, traçar um plano para viver com o dinheiro que sobra e colocar em prática o planejado. É simples, ou melhor, parece simples. As orientações dadas por um especialista são instruções racionais. Obviamente, para um leigo, diante da dificuldade de colocar em prática tais orientações, centenas de argumentos e objeções costumam servir de muletas. Alguns exemplos: conseguiria aumentar a renda se tivesse um carro. Conseguiria reduzir gastos se não tivesse um filho. Economizaria se tivesse o que cortar no orçamento. Organizaria as contas se tivesse tempo. Consumiria mais de qualidade de vida se não tivesse na periferia. Faria um plano de previdência se tivesse um aumento. Estudaria sobre investimento se tivesse algum centavo para investir. Estaria com os planos em dia se não tivesse sido mandado embora. As contas estariam em ordem se não tivesse me divorciado. São apenas alguns exemplos das tradicionais argumentações para o fracasso ou contra a aplicação do método. Argumentos que não fazem lembrar as aulas de química e física da escola. Aplique a fórmula e alcance os resultados CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. A desculpa para a maioria das pessoas é não reunir ainda as condições ideais para evoluir, mas, infelizmente, a aplicação da fórmula da prosperidade não é existente assim. Trabalhe as objeções. Peço desculpa aqui por contestar seu argumento ou sua dificuldade, qualquer que seja. Não, a prosperidade não é privilégio apenas de pessoas que não deram errado. Essa é uma visão preconceituosa na própria realidade. Não, você não precisa se manter no emprego para ter sucesso. Não, a sorte não é um diferencial para alcançar seus objetivos. Se você for esperar o cenário ideal para começar a prosperar, não vai começar nunca. Eu nunca tive esse cenário ideal e nunca vou ouvir falar de ninguém bem-sucedido que teve. Ao modelar planos e carteira de investimentos, eu jamais me importei com o fato de o cenário ser otimista, crescimento ou pessimista, recessão. Minha preocupação sempre foi entender bem a situação e traçar uma estratégia adequada para lidar com ela. Não se deixe vencer pelas desculpas que você mesmo cria. Substitua por: devo aumentar meus ganhos se comprar um carro. Como pessoas que não têm carro fazem ganho extras. Meu filho pesa no orçamento. Como famílias que ganham pouco e têm filhos consomem. Não tenho que cortar no orçamento. Qual deveria ser o padrão de despesas de quem ganha o que eu ganho? Não tenho tempo de me organizar. Quais rotinas que eu posso adotar que permitiriam ganhar tempo? Faltam opções de qualidade de vida no meu bairro. Quais rituais diários me fariam mais feliz? Preciso de um aumento para poder investir. Qual é o limite de gastos para que, com minha renda, eu consiga poupar? O momento não é bom para investir. Como investidores profissionais fazem seus lucros no atual cenário? Não conheço as oportunidades de investimento. Quais são os cursos introdutórios na área em que devo investir? Os custos para investir o pouco que tenho são elevados. Quais são as modalidades de investimentos mais competitivas para o pequeno poupador? Faça um plano com base no cenário que você tem e nos desafios a serem superados, um de cada vez, com foco nas suas limitações. Você poderá trabalhá-las à medida que seus planos evoluem. Explico a seguir. Prepare-se para lidar com problemas. A vida se transforma, planos mudam. Seu planejamento financeiro precisa considerar a possibilidade de ajustes e futuros
e ser suficientemente resiliente para lidar com crises, imprevistos e fracassos parciais. Afinal, problemas acontecem. Crises econômicas vão afetar seu trabalho e seus investimentos. Talvez seus relacionamentos também. Celebrações inesperadas consumirão reservas que tinham outras finalidades. Acidentes e doenças vão atrasar prazos importantes. Pessoas muito queridas precisarão de sua ajuda em um momento ruim. Para aumentar o desafio, se você vive em uma economia frágil e o desenvolvimento como o Brasil, crises e imprevistos serão mais frequentes e a vida se transformará mais rapidamente do que em outros países. As coisas vão dar errado. Tem que dar errado. Se o seu ambiente ao redor muda drasticamente e você não tem nenhum imprevisto, é porque está sendo muito conservador e deixando de aproveitar oportunidades de experimentar o novo. Afinal, quem evolui e passa, com frequência, por novas experiências, também aprende a lidar com situações nunca antes vivenciadas. Não é possível prever todas as variáveis daquilo que não se conhece. Quanto mais interessante for sua vida, mais imprevistos irão acontecer e mais preparado você deve estar para lidar com eles. Uma vida interessante é uma vida com muitas experiências, mas também com muitos fracassos e muitos aprendizados. Arrisco dizer que uma vida interessante é uma vida de persistência. Fortaleça seus planos. Da mesma forma que imprevistos podem acontecer, você pode deliberadamente favorecer sua sorte. Isso se faz com preparo e investimento em conhecimentos e ferramentas. Costumo estimular a revisão periódica do planejamento pessoal de meus alunos. Ao fazer isso, em geral, são realizados ajustes que melhoram projeções feitas anteriormente. É fácil entender o motivo das melhorias. Quem não possui um plano detalhado para alcançar um objetivo tem um sonho, mas não sabe exatamente como alcançá-lo. Por exemplo, suponha que seu sonho seja fazer uma grande viagem pela Europa. Quando surge alguma informação relacionada a esse objetivo, digamos, alguma notícia sobre sites de descontos em passagens ou roteiros, essa nova informação aguça as ideias, mas não se torna prática, pois não há o que ser praticado. Tende a ser esquecida em pouco tempo ou acomodada em alguma grande gaveta de ideias. Se houvesse um plano, com projeções de gastos com a viagem, qualquer informação nova seria utilizada para aprimorar a estimativa inicial e melhorar o orçamento da viagem. Seneca escreveu que quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Sem planos, informações valiosas variam apenas notícias. Com planos, qualquer dica se transforma em economia ou fortalecimento do projeto. Por essa razão, quem revisa periodicamente seu planejamento tende a dominá-lo em seus mínimos detalhes e a conhecer suas limitações, mantendo-se atento a qualquer fato ou informação que possa melhorá-lo. Consequentemente, aproveite melhor as incontáveis oportunidades que batem diariamente à nossa porta. Maior atenção às oportunidades significa maior aproveitamento delas. Há quem dê esse processo o nome de sorte. Planos não foram feitos para dar certo. Se você fizer planos para alcançar um objetivo daqui a 5 anos e tudo acontecer exatamente como você previu, é um sinal de que algo terá dado errado. Afinal, em 5 anos, não houver nenhum imprevisto, é porque seu planejamento foi demasiadamente conservador e você evoluiu bem menos do que poderia. É que, no fundo, ao longo de todo esse tempo, você poderia ter aprimorado seu plano e melhorado a previsão inicial. Se não fez isso, provavelmente seu conhecimento também não evoluiu, algo inconcebível nos dias de hoje. Planos são feitos com base na perspectiva que você tem hoje e devem evoluir à medida que ganha experiência. É por essa razão que oriento meus alunos a serem otimistas em suas previsões. Eles estão sendo estimulados ao aprendizado contínuo, principalmente aquele associado a grandes conquistas que querem obter na vida.
Quando os planos não ajudam. Todos temos sonhos. Quando temos uma noção de quanto custa o nosso sonho, em quanto tempo podemos realizá-lo e de que forma seremos capazes de alcançá-lo, passamos a ter uma ideia. Quando essa ideia se traduz em organização do orçamento, esforço de poupança, escolha de investimento e ações concretas para viabilizar o sonho, temos enfim um plano. Entenda por plano a reunião consciente, organizada e disciplinada dos recursos necessários para construir um objetivo de forma tangível e viável. Em outras palavras, um plano envolve um objetivo conhecido e o valor necessário para alcançá-lo, quanto custa, um prazo para realizá-lo, uma escolha de uma estratégia de investimento, um esforço regular de poupança para que, com os rendimentos de investimento, o objetivo seja atingido, a pesquisa de informações para que os itens acima sejam aprimorados ao longo do tempo. Fiz questão de conceituar o que entendo por plano, porque muitas pessoas iludem-se ao acreditar que possuem planos quando, na verdade, só estão cultivando ilusões que não vão garantir seu sucesso. Por exemplo, não podemos ser considerados exemplos de planos. Começar a investir quando receber um bônus ou uma promoção. Essas são apenas hipóteses que podem não acontecer. Contar com elas não gera nada além de frustração. Por outro lado, cursar uma pós-graduação para concorrer a uma promoção ou trabalhar no feriado para bater a meta e receber um bônus são planos. Aguentar no cargo insuportável até que apareça uma oportunidade melhor, trabalhar sem tesão, é se condenar ao fracasso, pois em algum momento você fraquejará pela falta de energia. Oportunidades não aparecem, elas são caçadas por quem se prepara. Aceitar por alguns meses um trabalho que a maioria não quer e atuar de forma brilhante para provar seu valor e ser recompensado por isso é um plano. Jogar na loteria semanalmente, na esperança de ganhar um grande prêmio, é comprovado. É mais provável morrer atingido por um raio do que ganhar na loteria. Se fizer um seguro de vida contra descargas atmosféricas, vai gastar menos do que com loterias e terá o mesmo retorno. Mesmo assim, continua não sendo um plano. Tentar o pulo do gato, com negócios de ganho rápido, é daquelas armadilhas que se perpetuam na sociedade, porque quem cai nela sente tanta vergonha que evita compartilhar o aprendizado. Você vai mudar de vida com um investimento que promete ganhos de 3% ao mês? Vai entrar em negócio de vendas diretas que ficará milionário se todos seus amigos caírem? Quero dizer, entrarem também? Rendimentos elevados em investimentos são frutos de muito trabalho e dedicação. Negócio sério transformam-se em pirâmides financeiras na mão de amadores. Oportunidades verdadeiras não são compartilhadas com qualquer interessado. Um bom plano pode ser executado em um prazo curto, mas isso normalmente é resultado de conhecimento e não de ceder a um esforço de venda. Aceitar o insucesso nos planos quando um fato extraordinário acontece, seu plano era simplesmente seguir o plano. Mas o bebê nasceu, o emprego acabou, o relacionamento morreu. Os gastos aumentaram, os rendimentos caíram e, por mais que você se esforce, não consegue manter o que havia programado. Na verdade, isso não é um plano, era um plano que se tornou inviável. Um erro muito comum é tentar sustentar um planejamento concebido em um cenário que não existe mais. O apartamento que você vivia antes do divórcio não é mais adequado para uma pessoa separada. A academia que você pagava não é mais compatível com seu orçamento. O carro que você tem não se adequa à realidade atual. Há uma diferença entre ajuste nos planos e mudança de planos. É preciso diferenciar esses conceitos fundamentais para o restante da leitura. Todos temos sonhos. Quando temos uma noção de quanto custa o nosso sonho, em quanto tempo podemos realizá-lo e de que forma seremos capazes de alcançá-lo, passamos a ter uma ideia.
Quando essa ideia se traduz em organização do orçamento, o esforço de poupança, escolha do investimento e ações concretas, temos, enfim, um plano. Blindagem contra imprevistos. O ajuste nos planos. Usei o termo resiliente quando me referi a lidar com crises. Esse é um conceito que discuti originalmente no livro Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Resiliência é a característica física de alguns corpos e materiais possuem de recuperar sua forma original, depois de sofreres determinados tipos de deformação. Por exemplo, borracha e espuma de colchão são materiais considerados altamente resilientes. Uma das mais importantes técnicas do planejamento financeiro é manter-se financeiramente resiliente. Em outras palavras, planos devem ser construídos de modo a suportar imprevistos de diferentes naturezas. Se você está se preparando para casar, por exemplo, não pode desistir do casamento, caso a faculdade ou a conta de energia elétrica aumente de preço. Seus planos devem considerar que muitos itens de consumo vão encarecer. O exemplo da inflação ou aumento de preços não é o mais crítico, pois, normalmente, os rendimentos que obtemos do trabalho também são corrigidos pela inflação. Porém, outros percalços podem acontecer. A televisão pode queimar, você pode ser convidado para apadrinhar um casamento, a seguradora pode lhe cobrar uma franquia de seguro em caso de sinistro. Esses são problemas que costumam inviabilizar pequenos planos de muitas famílias. Existem duas poderosas estratégias para blindar o orçamento contra imprevistos. 1. Manter uma reserva de emergências. Trata-se de uma reserva equivalente a cerca de 3 meses do consumo mensal da família, que deve ser investida para não perder a oportunidade de rendimento, com liquidez imediata, ou seja, com disponibilidade imediata em caso de necessidade. A reserva de emergências deve ser considerada como o primeiro dos investimentos. Não se faz outro enquanto ela não estiver completa. Em caso de uso total ou parcial, recompô-la deve ser prioridade. Em caso de dívidas planejadas, como financiamento do carro ou moradia, a quitação deve ser feita sem consumir essa reserva, pois ela que manterá a estabilidade financeira e psicológica da família em caso de imprevistos. 2. Reduzir a proporção de gastos fixos no orçamento. Nossas decisões de consumo são escolhas pessoais. Há uma grande diferença entre gastos fixos, aqueles que você sabe que terá que pagar todos os meses, e os gastos variáveis, aqueles que acontecem de vez em quando ou só quando sobra dinheiro. Normalmente, os gastos variáveis são os relacionados a lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida e educação avulsa. Quem reclama que falta recursos para esse tipo de gasto resiste a entender que isso é resultado de escolhas mal pensadas. O financiamento ou o aluguel pode estar sufocando a família, mas o fato é que, em algum momento, seus integrantes decidiram não morar em um apartamento 10% mais barato, por exemplo. Quanto mais despesas fixas temos, mais expostos a imprevistos estamos, pois não há o que cortar em situações urgentes. Quem assume um padrão de vida mais econômico e com mais gastos variáveis tem a vantagem de viver melhor e mais motivado, porque pode desembolsar mais com o que faz feliz. E com um orçamento mais resiliente, se tivermos que detetizar a casa, cancelamos o cinema e vamos ver filme na casa de amigos. Além de um padrão de vida mais simples, outra forma de reduzir gastos fixos é evitar compras a prazo. Uma combinação de reserva para emergências, compras à vista e estilo de vida mais simples e mais rico em experiências não blinda totalmente a família contra a frustração. Afinal,
Diante de fatos inesperados, pequenos planos e programas de lazer serão cancelados. Mas é fundamental entender que, passado alguns dias, essa pequena frustração já não será mais sentida, afinal, a família terá voltado à rotina normal. Por outro lado, para quem não tem resiliência orçamentária, basta um convite para jantar fora que as contas não fecham e os planos se inviabilizem. E, muito provavelmente, essa família estará iniciando um ciclo de vidas do qual terá dificuldades para sair, pois no mês seguinte os gastos fixos estarão lá para consumir todo o orçamento, sem margem de manobra sequer para quitar a dívida, que já estará maior do que no mês anterior. Esse é o começo do ciclo da frustração, definido no livro Mais Tempo, Mais Dinheiro. Para quem se identificou com o ciclo da frustração ou com dívidas fugindo ao controle, recomendo a leitura de Como Organizar Sua Vida Financeira, em que explico passo a passo como negociar as dívidas e reequilibrar as finanças. Percebe como enriquecer é uma questão de escolha? As decisões muito bem intencionadas sobre o seu padrão de vida, baseados no que você acredita que pode pagar, podem permitir ou não que reservas sejam formadas e que você esteja preparado para lidar com imprevistos? A dúvida, acredito, está em até que ponto reduzir o padrão de vida para se tornar mais resiliente e com maior capacidade de poupança. Explicarei esse ponto em detalhes nos capítulos seguintes. Jogar a toalha, a mudança de planos. Há situações, porém, em que planos realmente dão errado. Você os constrói com base em um cenário. Quando você ganha, qual sua empregabilidade? Como você gasta ou espera gastar? Quanto tempo espera viver? Quais grandes fatos da vida vão afetar suas escolhas? Imprevistos acontecerão, e planos mais resilientes sofrerão pequenos ajustes, enquanto os sem resiliência serão parcialmente abandonados. Em média, o resultado de planos elaborados sem muita qualidade é uma aposentadoria aquém da desejada e um padrão de vida decrescente nos últimos anos de vida. Isso não pode ser considerado como fracasso, é apenas o resultado ruim de planos igualmente ruins. Nosso cenário, porém, pode mudar. A perda de um emprego, por exemplo, afeta diretamente a nossa renda, que é o insumo básico do planejamento. Se o desemprego é temporário e contamos com uma boa reserva de emergências, ajustes podem ser feitos para sustentar o plano original. Se não há perspectiva de um novo emprego, devemos considerar que o cenário mudou e que o plano deve ser refeito. O mesmo acontece em uma gravidez não planejada, ou quando se descobre uma doença, quando se perde alguém querido, ou quando somos convocados para um trabalho longe da família. Em um cenário sem grandes alterações, planos podem ser ajustados contra imprevistos. Porém, diante de uma mudança radical, o planejamento também deve mudar. É um erro insistir no plano original, esforçando-se por pequenas economias para tentar fechar a conta do mês. Essa estratégia dura poucos meses, cria dívidas e destrói rapidamente o patrimônio. Na luta de boxe, quando o técnico percebe que seu atleta está sendo duramente castigado e sente que são remotas as chances de recuperação, ele pode jogar a toalha no ringue para interromper imediatamente a luta. Muitos entendem isso como assumir o fracasso, mas, na prática, essa atitude piedosa visa preservar o atleta de um sofrimento que pode ser evitado. Mudado o cenário de nosso planejamento, devemos ter a humildade de reconhecer que perdemos uma condição de equilíbrio e jogar a toalha quanto antes para que estejamos mais preparados para a próxima luta ou para o próximo plano.
Os mais organizados já estarão prontos para seguir o caminho alternativo, o chamado Plano B. Com as devidas organização e criatividade e com a convicção do que é realmente importante na vida, é provável que o novo plano, em um novo cenário, conduza os mesmos objetivos que eram perseguidos anteriormente. É aqui que entra o conceito de inteligência financeira. Seu sucesso será determinado pela sua capacidade de fazer boas escolhas, entre elas enriquecer. Consciência gera desconforto e desconforto gera ação necessária às mudanças.